pessoal, bem-vindos à nossa primeira videoaula. O tema da nossa revisão vai ser geometria analítica e a gente vai estar recordando alguns conceitos que nós já trabalhamos nas nossas aulas presenciais. Então, o primeiro conceito é o da distância entre dois pontos. Vamos analisar esse desenho. Lá no plano cartesiano, então, o que a gente vai calcular com a distância? É quanto mede o comprimento desse segmento AB. Qual é a distância de A até B, certo? Para isso, nós temos uma regrinha. A distância de AB é igual a raiz quadrada do x do B menos o x do A elevado ao quadrado, mais o y do B menos o y do A elevado ao quadrado. Vamos observar um exemplo. Encontrar a distância entre o ponto A e B, sabendo que o A 1 e 3 e B 9 e 9 são as coordenadas desses pontos. Primeiro passo, observando a coordenada do A e a coordenada do B, identificar quem é o x do B, quem é o x do A, quem é o y do B, quem é o y do A, para depois a gente ir para a regrinha para fazer a substituição. Então, lembrem-se, o x de qualquer coordenada de um ponto, ele é o primeiro valor e o y é o segundo valor. Então, aqui, o 1 é o x do A, o 3 é o y do A, o 9 é o x do B e o outro 9 é o y do B. Depois que a gente identificou, aí sim, nós vamos fazer a nossa primeira substituição. Então, a distância de AB, ela é igual a raiz quadrada de 9 menos 1 ao quadrado, mais 9 menos 3 ao quadrado. Feito isso, a gente vai efetuar a operação dentro do parênteses. Nesse caso, os dois parênteses, a operação é uma subtração. Efetuando a subtração, a gente vai ter distância de AB igual a raiz quadrada de 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Esse 8 ao quadrado, ele é 8 vezes 8. E esse 6 ao quadrado é 6 vezes 6, não se esqueçam disso. Então, efetuando essa multiplicação, a gente vai ter que a distância de AB é igual a raiz de 64 mais a raiz de 36. Feito isso, somando, a gente tem que a distância de AB é a raiz quadrada de 100. Nesse caso, nós vamos obter uma raiz exata, então a distância de AB ela vale 10. Segundo ponto da nossa revisão, coordenada do ponto médio de um segmento. Então, lá no plano cartesiano, novamente, temos o ponto A, o ponto B e um segmento de reta ligando eles. O ponto médio seria aonde é que divide essa reta ao meio. Qual é o centro dessa reta? Para isso, nós temos mais uma regrinha para nos auxiliar. O x do ponto médio, eu vou encontrar ele fazendo o x do A mais o x do B dividido por 2. E o y do ponto médio, eu vou fazer y do A mais o y do B dividido por 2. Então, observando mais um exemplo, nós queremos determine M, ponto médio de AB, quando o A é 3 e menos 2 e o B menos 1 e menos 6. Novamente, identificar quem é o XA, quem é o XB, quem é o YA, quem é o YB. Então, nesse caso, pensando só no X, 3 e menos 1. E o Y, menos 2 e menos 6. Então, vamos determinar o nosso X. Substituindo, XM, 3 mais o menos 1 dividido por 2. Vou eliminar esse parênteses, fazendo a regrinha de sinal. Mais com menos é menos. Então, a gente tem XM igual 3 menos 1 dividido por 2. No numerador agora, 3 menos 1, ele vale 2. Então, a gente tem 2 sobre 2. Nesse caso, a nossa fração é uma divisão exata. Então, efetuando, a gente tem que o x do ponto médio vale 1.
Agora, encontrando o y do ponto médio, substituindo então os valores do y, menos 2 mais o menos 6 dividido por 2, pensando no parênteses, como vai ficar? No menos 2 não tem nenhum sinal lá na frente, então ele permanece menos 2. E aqui, efetuando a regrinha de sinal, mais com menos é menos. Então, a gente vai ter yn menos 2 menos 6 dividido por 2. O nosso sinal aqui no numerador são sinais iguais. Então, a gente vai somar e repetir esse sinal. Então, a gente vai ter ym igual a menos 8 dividido por 2. Também é uma divisão exata, que vai ser menos 4. Feito o cálculo, para fechar a nossa resposta, a gente indica esses valores em forma de par ordenado. Então, o nosso m, ele tem coordenada 1 e menos 4. Lembrando, primeiro o valor da nossa coordenada é o x e o segundo valor da nossa coordenada é o y. Terceiro e último tópico da nossa revisão é o baricentro. Para o estudo do baricentro, a gente vai estar analisando qual é a coordenada do centro do nosso triângulo, certo? Para isso, a gente precisa da coordenada do ponto A, do ponto B e do ponto C. Observando a nossa regrinha, o x do G, o x do baricentro, como que eu encontro? O xa mais o xb mais o xc dividido por 3. E o y do G, ou o y do baricentro, ele é y de A mais o y do B mais o y do C dividido por 3. Exemplo, se os vértices de um triângulo são os pontos A, 1 e 1, B, menos 2 e 3 e C, menos 4 e 2, determine as coordenadas do baricentro desse triângulo. Então, de novo, vou repetir para vocês. Vou identificar quais são os meus valores de x. Então, o x do A, eu tenho 1, menos 2 e menos 4. E vou identificar quem são os y. Y do A, 1, 3 e menos 2. Vou encontrar, então, quem é o meu x do G? Fazendo a substituição. 1 mais o menos 2 mais o menos 4 dividido por 3. O 3 é fixo. Vou eliminar o meu parênteses. E aí vai ficar 1 menos 2 menos 4 dividido por 3. Lá nesse numerador, a gente vai primeiro somar os sinais iguais, menos 6, e vai tirar 1. Então, vai ficar menos 6 mais 1, menos 5. Sinais diferentes, conta de menos, sinal do maior. E o 3, ele permanece no meu denominador. Nesse caso, ele não vai gerar uma divisão exata. Então, nós vamos deixar ele na forma de fração. Então, nosso x do G, menos 5 terços. Prosseguindo para o y, substituindo novamente. 1 mais 3 mais o menos 2. Vou eliminar esse parênteses. Vai ficar como? Y do G, 1 mais 3 menos 2, dividido por 3. Pensando da mesma forma, agrupo os sinais iguais e tiro do diferente. Então, a gente vai ter 4 menos 2, que vai ser 2. O 4, como ele é maior e ele é positivo, o nosso YG vai ter 2 terços. Novamente, não temos uma divisão exata. Então, o nosso resultado fica em forma de fração. E aí, para fechar, a gente coloca o resultado como G menos 5 terços menos 2 terços, que é a coordenada do nosso baricentro. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa primeira videoaula. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.